Diagnóstico precoce do câncer bucal. Câncer, substantivo masculino. Tumor maligno, designação atribuída a qualquer doença caracterizada pela multiplicação celular incontrolável e contínua, que normalmente afeta os tecidos, criando metástases, disseminação pelo sangue ou por via linfática dos organismos patológicos, podendo se espalhar pelo organismo. Câncer bucal. O câncer bucal é o menos frequente do mundo, mas no Brasil mata por ano cerca de 3.000 pessoas, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. A cada ano surgem cerca de 10.000 novos casos de câncer bucal no Brasil. Uma doença que até bem pouco tempo era mais frequente entre homens acima de 50 anos. Atualmente, o número de casos vem aumentando muito entre as mulheres e também em pessoas mais jovens. A notícia boa é que, quando detectado a tempo, o câncer de boca tem cura. O que é o câncer bucal? É um tipo de câncer que geralmente ocorre nos lábios, com mais frequência no lábio inferior, dentro da boca, na parte posterior da garganta, nas amígdalas ou nas glândulas salivares. É mais frequente em homens do que em mulheres e atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos de idade. João é um carioca de 40 anos, fumante, usuário frequente de bebidas alcoólicas, possui uma má alimentação e higiene. Durante a refeição, João sentiu um incômodo em sua língua. Ao acabar a refeição, olhou-se no espelho para ver o que tinha de errado e viu que tinha uma lesão em sua língua. Preocupado com isso, João acessou a internet e achou um vídeo. Após ver o vídeo, João procurou o dentista na clínica da família de seu bairro. A dentista examinou João e decidiu encaminhá-lo para uma biópsia. Ao sair o resultado, ele foi diagnosticado com câncer na língua e a dentista o encaminhou para o INCA através do SISREG, o Sistema de Regulação. Ao passar de 2 semanas, e como seu diagnóstico foi precoce, João precisou fazer apenas uma cirurgia para que todo o tumor fosse retirado e ele tivesse curado. A importância do dentista no diagnóstico precoce do câncer bucal. O papel do dentista é fundamental no diagnóstico de lesões bucais, independente de ser lesões malignas, potencialmente malignas ou propriamente dito. Porque é o principal profissional da área de saúde que mais atua em cavidade bucal. Então, a responsabilidade nessa detecção é do dentista. A gente não pode transferir essa responsabilidade para outro profissional. Os outros podem até auxiliarem, mas a responsabilidade maior é nossa, porque a nossa formação é nessa área de atuação. A partir do momento que o paciente ele é diagnosticado com câncer, qual é o caminho que ele segue até chegar o tratamento dele? Bom, não tem ainda desenhado a linha de cuidado do câncer de boca, como tem, por exemplo, a linha de cuidado do câncer do colo do útero, a linha de cuidado do câncer de mama, tá? Então, isso vai depender da organização de cada região. A princípio, a equipe de saúde bucal, vinculada a uma equipe da estratégia de saúde da família, vai fazer o exame clínico. Identificou alguma lesão suspeita, se aquele dentista da unidade básica se sentia confortável a realizar a biópsia, e se assim aquele serviço estiver organizado, ele vai realizar a biópsia, vai encaminhar a peça. Ao receber um laudo positivo
confirmando um câncer de boca, ele vai ter que encaminhar para o tratamento num hospital habilitado em oncologia. Dependendo da organização e o serviço entender que todas as biópsias devem ser realizadas nos centros de especialidades odontológicas, então a atenção básica identifica uma lesão suspeita, caminha para o centro de especialidade, lá é realizada a biópsia, a peça é encaminhada para realizar o anátomo, confirmando, encaminhado para fazer o tratamento no hospital habilitado. Então, como é feita essa organização vai depender ou do município ou da região do gestor local, digamos assim. O paciente deve aguardar legalmente no CISREG para o início do tratamento. O que acontece na realidade? Se varia conforme a gravidade? Com essa história do CISREG, surgiu também a lei dos 60 dias, que era o tempo que o paciente teria a sua regulação até o início do tratamento. Mas, como é uma coisa recente, eu não tenho dados para te dar, por exemplo, dos nossos pacientes aqui da UF, do momento do diagnóstico até quando eles iniciaram o tratamento, quando eles fizeram a cirurgia. Eu não tenho dados palpáveis para te dizer. O que eu posso te informar é que há uns anos atrás, antes de haver o sistema, o CISREG, a gente encaminhava o paciente direto para o hospital, nosso hospital de referência era o INCA, portando lâmina e laudo, e lá o INCA fazia a checagem de acordo com a gravidade. Mas, diferente do que a gente possa imaginar, os pacientes com as lesões menores, precocemente diagnosticadas, eram os primeiros da fila a serem atendidos. Porque se eles fossem para o final, quando chegassem a sua vez de serem tratados, a coisa já iria evoluir. Hoje, a prioridade de tratamento, eu infelizmente não posso te dizer se eles colocam na fila. Eu acredito que deva ser ainda a mesma filosofia. Pacientes com diagnóstico precoce, pacientes com lesões menores, devam ser atendidos primeiros. Eu posso te falar do último caso que a gente encaminhou daqui. Eu fiquei muito satisfeita porque a gente encaminhou para ser regularizado aqui no Amaral Peixoto 69, numa oncologia, que é o sistema da prefeitura. O paciente, em dias, já foi contactado e foi na semana seguinte para o hospital referência para iniciar o tratamento. Não foi operado ainda, até porque precisa de risco cirúrgico, é um problema do paciente no retardo dos exames. Mas eu fiquei feliz com a rapidez com que o sistema já o recrutou para iniciar o tratamento. Após o fim do tratamento, quanto tempo o paciente ainda é acompanhado? É o mesmo tempo que outros tipos de câncer? Gente, isso aí é casamento eterno. Ou até o paciente virar óbito ou o médico morrer. Porque não tem um prazo determinado. O acompanhamento do paciente tratado, diagnosticado, é até o fim da vida, anual. Inicialmente, a periodicidade disso é curta, né? Às vezes é mensal, trimestral, semestral, anual, mas anualmente ele vai para fazer a avaliação. Contudo, nem todos têm essa sorte. Pedro é um carioca de 50 anos, vendedor ambulante na praia, que sempre ficou muito exposto ao sol. Tem uma má alimentação e higiene e consome com frequência bebidas alcoólicas. Ao pentear o cabelo, observou no espelho que havia uma lesão em seu lábio e ignorou, pois desconsiderou sua importância. E o tempo foi passando e a lesão foi agravando, gerando dor. Pedro começou então a automedicar-se com analgésicos. 2 meses depois, Pedro procurou um dentista da clínica da família. O dentista não conseguiu fazer o diagnóstico de sua lesão, apenas receitou um antibiótico e um anti-inflamatório. Com a persistência da dor e frequentes sangramentos, decidiu ir então a outro dentista. Durante a consulta, o segundo dentista o encaminhou para a realização de uma biópsia. Ao sair o resultado, ele foi diagnosticado com câncer bucal e a dentista o encaminhou para o INCA através do CISREG, o Sistema de Regulação, onde demorou 6 meses para ser atendido. O câncer de Pedro estava avançado e a cirurgia não foi o suficiente, por isso teve que fazer radioterapia. Seu caso já estava tão avançado que o levou a óbito.
as complicações mais comuns que acarretam o agravamento da lesão e que podem levar à morte? Infelizmente, por que o tumor maligno mata, né? Se ele fosse localmente agressivo, dependendo do órgão, o paciente faria cirurgia, estaria livre da doença. O problema é que as células malignas, elas têm a capacidade de invadir, através da corrente linfática ou sanguínea, outros órgãos nobres, e que por destruição leva à falência e o paciente vem a Taxa de mortalidade do câncer bucal no Brasil. Quais são as estratégias do governo para diminuir esse número? E se existem estratégias? Bom, a taxa de mortalidade é ajustada por idade mundial. Entre os homens está em 2,7 a cada 100 mil homens, entre as mulheres está 0,6 a cada 100 mil mulheres. O câncer de boca não é um dos cânceres mais incidentes, né? Então, demorou a se tornar uma prioridade, né? O que o governo tem feito ultimamente é, em primeiro lugar, conscientizar a população em relação aos fatores de risco, em relação aos principais sinais e sintomas. Em relação aos serviços de saúde, o incentivo a organizar os serviços de saúde para que seja feito o diagnóstico dessas lesões e encaminhado ao tratamento. A gente tem uma taxa de mortalidade que, embora não seja tão alta quando comparada com outros tipos de câncer, alta quando a gente compara com outros países e outros lugares. E isso é por conta da falta de diagnóstico precoce e de acesso ao tratamento, né? O paciente tem dificuldade ainda tanto de identificar uma lesão e conseguir o diagnóstico, tanto quando ele identifica e tem esse diagnóstico de ter acesso ao tratamento num tempo adequado. Por que tem tanta dificuldade nesse diagnóstico? O que está acontecendo para que seja tão difícil esse diagnóstico precoce? Existem pesquisas que classificam esse atraso de 3 tipos de causas, digamos assim. Uma relacionada aos pacientes que retardam aí a busca a um profissional de saúde para tentar identificar aquele problema, tratam aquela lesão, por exemplo, como se fosse uma afta, às vezes usando soluções caseiras, enfim. Tem a outra questão relacionada aos profissionais de saúde, que também não valorizam aquela lesão, postergam a solicitação, a realização de uma biópsia, e tem um aspecto relacionado aos serviços de saúde, que às vezes você tem dificuldade de ter acesso a um serviço de saúde bucal, por exemplo, ou a um serviço que realiza biópsia, ou encaminhar aquela peça para a realização de um anátomo patológico para poder confirmar se é câncer ou não. Então, o atraso se deve a essas 3 questões. Por que o Ministério da Saúde é contra o autoexame? Há um tempo atrás, o próprio INCA, ele começou com essa campanha do autoexame de boca, né? Por que não deu certo? Isso era uma coisa que sempre martelava na minha cabeça. Não pode dar certo. Se você conhece o que você está procurando, você vai encontrar. O paciente que é leigo, ele não sabe o que ele está procurando. Então, ele pode simplesmente se assustar com alguma alteração da normalidade, como um tórax palatino, por exemplo, como ele pode simplesmente deixar de ver uma lesão suspeita de uma lesão inicial de câncer. Então, a gente só pode saber, só pode identificar alguma coisa a partir do momento que você sabe o que você está procurando. Você só acha quando você sabe. Se você não sabe, você não vai achar nunca. Então, daí a falha no autoexame de boca. Qual a sua percepção sobre a formação do cirurgião dentista de acordo com os pacientes encaminhados para o INCA? Hoje o cirurgião dentista sai da universidade preparado para o diagnóstico dessas lesões? Infelizmente não. A gente faz todo o possível, a gente que está do lado de cá na parte de ensino, mas para você ter uma vivência, você tem que ter experiência naquilo. Muitas vezes o período de aprendizado do aluno é curto, ele não tem essa vivência mesmo de poder. Agora ele tem que ter sempre na cabecinha de desconfiar de tudo e ter o espírito de investigação. Então, todo profissional, independente da área que ele escolha, que ele atua, ele teria que ter um estomatologista dentro dele.
Porque aí a gente teria um sucesso no diagnóstico precoce, né? Você tem que primeiro procurar para poder... Não sabe o que fazer, mas ele viu, ele vai encaminhar. E assim é o certo. Existe falha, sim, porque mais da metade dos pacientes, aliás, a maioria dos pacientes que chegam no INCA, chegam em estadiamentos tardios. A gente tem 4 estadiamentos, 4 graduações, de 1 a 4. A maioria dos pacientes com tumor de boca chegam em estádio 3 e 4. Então, assim, já com metástase, lesões grandes, às vezes fora de possibilidades terapêuticas. E é uma falha nossa, né, na detecção precoce. A senhora poderia comentar um pouco mais sobre essas lesões? Eu acho que é interessante comentar o que a gente desconfiaria, o que desconfiar. Porque muitas vezes quando o paciente já chega, ou encaminhado de outro lugar, ele já vem com aquela lesão clássica, aquela úlcera, que não cicatriza, muitas vezes indolor, com muito tempo de evolução. É claro que é importante o nosso papel no diagnóstico, a gente vai biopsiar e vai diagnosticar e encaminhar. Porém, em que situações eu tenho que desconfiar que poderia ser uma lesão maligna inicialmente instalada? Lesões brancas, não destacáveis, lesões, principalmente lesões vermelhas também. São essas 2 entidades que a gente tem que ficar bem atento. E num perfil de pacientes fumantes, tabagistas, que são os maior, a gente sabe que o fumo é um fator de risco importante, apesar do câncer de boca ser multifatorial. A gente sabe que o grande vilão no desenvolvimento é intraoral, né? É o tabaco, junto com o álcool. E para câncer de lábio é o fator da radiação solar. Em casos de diagnóstico precoce, as chances de cura são de 90%. Em tratamentos iniciados tardiamente, 40%. 7 em cada 10 pacientes com câncer de boca começam o tratamento com doença em estágio avançado. 70% dos casos atendidos pelo Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas tiveram diagnósticos quando a doença já havia atingido o estágio avançado. Um estudo realizado por Falcão em Feira de Santana revelou que 69,5% dos cirurgiões dentistas que participaram do estudo consideram baixo nível de confiança para realizar procedimentos de diagnóstico de câncer bucal. E apenas 3,75% dos entrevistados obtiveram maior conceito em relação ao conhecimento.